Você tem o hábito de ouvir música alta em fones de ouvidos, abusar dos fones de ouvido ao ouvir música ou ver vídeos? Pois é, se você conhece alguém também que usa esse tipo de estratégia, artimanha, método, saiba que isso pode prejudicar a sua audição, e seriamente. Hoje aqui no estúdio a gente conversa com a otorrinolaringologista Tainá Soares Miranda. Bom dia. Bom dia, Verusca. A gente sempre fala para o filho da gente, ou para algum adolescente principalmente, né? Que a gente conhece. Menino, abaixe esse volume. E quando o fone, ele não é aquele que coloca, né? Mas é aquele de introduzir, é pior, né, doutora? Bom dia. Exatamente, Verusca. Bom, o fone de ouvido, a gente tem vários tipos, né? A gente tem aqueles headphones que a gente coloca por fora da cabeça, tem os intra-auriculares, que a gente usa diretamente dentro da concha, né, dentro do conduto auditivo, e tem uma diferença muito grande. Quando a gente usa esse por fora da cabeça, a gente tem um alívio, né, auditivo, porque quando a gente coloca diretamente dentro do ouvido, a gente costuma ouvir o som num volume mais alto. Isso é prejudicial, sim, principalmente agora na época de férias, crianças, né, que ficam usando fone de ouvido para jogar, para assistir filme, principalmente, que fica mais de 1 hora com o fone no ouvido, né? E costuma aumentar cada vez mais o som, principalmente quando é esse intra-auricular. Você está recebendo muita reclamação, muito pai indo para consulta reclamando exatamente o problema no ouvido? Exatamente, muitos pais notam que a criança às vezes fala, doutora, eu chamo meu filho, parece que ele não me responde. Não é teimosia. Eu tenho que chamar mais de uma vez. Então, quando o pai tem essa percepção, a gente tem que valorizar e tem que investigar e pedir exames de audição para a gente ter certeza de como que está a audição dessa criança. Agora, doutora, tem algo recomendado, por exemplo, dizer para a criança que de jeito nenhum é para ela usar o fone, é um pouco mais complicado, mas tem algo que os pais podem fazer, tipo quantas horas por dia, que tipo de fone é mais indicado? Sim, além desse fato de usar o fone que é por fora do ouvido, né, que é o casco, a gente recomenda a cada 60 minutos de uso de fone, a gente tem que descansar 10 minutos sem usar nada. Então tem que ter uma pausa, principalmente quando a criança está assistindo filme com fone de ouvido ou jogando, né? Então a gente tem que fazer uma pausa de 10 minutos a cada 60. Tem mais, Verusca, a gente pode pedir também para os pais regularem o volume do fone e controlarem até no máximo de 60% do volume do som. 60%? 60% é o máximo, é o adequado. Acima disso, já é prejudicial para as células auditivas, né? E isso quando a gente tem um barulho muito alto, quando tem alguma agressão para o ouvido, essas células se destroem e é irreversível. A gente perde mesmo as células da audição. E isso é irreversível e os primeiros sintomas podem ser um zumbido no ouvido, às vezes a pessoa ouve, mas não entende o que está sendo dito. Esses são os primeiros sinais aí de que alguma coisa está errada. É isso que eu ia te perguntar. Depois que danifica as células do ouvido, não tem mais volta. Não tem mais volta. Aí a gente tem que partir para a reabilitação, pensar em outra coisa aí para reabilitar a audição. Por que o fone que a gente introduz, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente usa aquele aparelho auditivo, né? A gente usa para poder se comunicar com o pessoal lá dentro. Eu não sei se o que fica melhor para mostrar para vocês. Mas é muito parecido com o fone de ouvido que a criançada adora usar, que é aquele que fica escondido dentro do ouvido, né? Por que ele prejudica mais, doutora? Porque ele fica mais próximo na membrana do tímpano, né? Das estruturas nobres da audição. Então, ele fica dentro do conduto auditivo e o conduto já é estreito, né? Já é curto. Então, quando a gente coloca um fone dentro do conduto auditivo, a gente deixa mais próximo dessas estruturas que podem ser lesionadas se a gente ouvir muito alto o som. Ô César, você ouviu aí, hein? Só 60% do meu volume, hein? Você não faça isso comigo. Doutora, ouvir só de um lado a música ou o áudio e deixar o outro lado livre e ir trocando, também dá para fazer isso ou não? Não dá, porque quando a gente coloca de um lado só, a gente tem um ruído externo do outro lado que está sem o fone. Então, a gente tende a aumentar o volume do lado que a gente está com o fone, já que tem aquele ruído externo atrapalhando. Pior até, né? Então, a gente tende a aumentar o volume do som e isso prejudica mais ainda. Então, o ideal é usar dos dois lados, nesse máximo que eu falei, de 60%, e fazer esses intervalos de 10 minutos a cada 1 hora. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista. Por nada, obrigada a você, Verusca, obrigada à Rede Record por estar aqui. Agradeço a oportunidade. Obrigada, bom dia. Viu? Bom dia.